Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Barsi. Vamos continuar essa parte 2 do vídeo, Limites da Colonização Portuguesa, Nativismo e Emancipacionismo. Na parte 1 desse vídeo, nós resolvemos a questão 1, 2, 3, 4 e 5. E hoje nós vamos resolver as questões, no vídeo de hoje, nós vamos resolver as questões 6, 7, 8 e 9. Quem não viu a parte 1 desse vídeo, busque aí no link abaixo a parte 2 do nosso vídeo. A parte 1, melhor dizendo, do nosso vídeo. Bom, vamos lá, sem mais delongas, eu não gosto de enrolação. A questão 6 é da Mark São Paulo, aqui onde está o cursor, e vai trazer o seguinte extrato de texto. A rebelião que expressou as contradições do antigo sistema colonial. Ponto. Teve influência maçônica e iluminista. Revelou objetivos emancipacionista e, se eu subir um pouco, republicano. O movimento se diferenciou dos demais pelo caráter social, a igualdade racial declarada pelos boletins e pela participação de elementos provenientes das camadas populares da população, soldados, artesãos, ourives, alfaiates, domésticas, negros, escravos e fouls. O texto se refere a como que você faz essa questão. Você já pode eliminar sabendo que algumas desses acontecimentos aqui ocorreram o quê? Ocorreram antes da emancipação do Brasil, ou depois da proclamação da independência. Por exemplo, a Balaiada, a Revolta Farroupilha, a Confederação do Equador. Só sobrou o quê? Sobrou o quê? A Guerra dos Mascates, né, que ocorreu ali no final do século XVIII, começo do século XIX, ali uma divergência entre Recife e Olinda, né, que os comerciantes recifenses e os senhores de engenho de Olinda, mas o texto está se referindo à Conjuração Baiana. Então não tem segredo. Toda vez que você ouvir dizer, certo, de um processo histórico, rebelião que expressou as contradições do antigo sistema colonial, certo, que teve influência maçônica, etc., e que envolveu setores populares, camadas populares da população, nós estamos falando da Conjuração Baiana. Tá, que talvez seja um dos poucos movimentos de questionamento colonial que contou com participação dessas camadas populares. Tá bom? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 7 da FUVEST. A questão 7 da FUVEST vai falar da Guerra dos Mascates, que eu acabei de falar, que ocorreu em Pernambuco em 1710. Tá bom? E deveu-se ao, vamos lá, alternativa A, surgimento de um sentimento nativista brasileiro em oposição aos colonizadores portugueses. A Guerra dos Mascates ela foi um problema muito mais interno do que propriamente de oposição aos comerciantes portugueses. Na Guerra dos Mascates não havia um questionamento na questão dos colonizadores portugueses e também não havia um questionamento do sistema colonial. Tá bom? Foi muito mais uma divergência interna entre as elites de Olinda e Recife. Tá bom? Portanto, a alternativa A está incorreta. Orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda, menosprezado pelos portugueses. Também não vamos ser simplistas. Porque o que havia ali? Ali é que os habitantes de Olinda, os senhores de engenho de Olinda, estavam perdendo importância para os comerciantes de Recife. Tá bom? Então, essa alternativa ela está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: o choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda pelo controle da mão de obra escrava. Também não era uma questão de mão de obra escrava. Havia sim um choque de comerciantes portugueses de Recife com a aristocracia rural de Olinda, certo? Mas não era em virtude do controle da mão de obra escrava. Tá bom? Portanto, a alternativa C também está incorreta. E a alternativa D, que é a correta, preste bem atenção no que vai dizer a alternativa D,
porque ela tem uma chave de entendimento, um detalhe que faz toda a diferença. Por exemplo, ela vai dizer: o choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda. Tá vendo como tá igual aqui, ó? Cujas relações comerciais eram respectivamente de credores e devedores, ou seja, a aristocracia rural de Olinda passou a ser grande devedora dos comerciantes portugueses de Recife. Então, esses comerciantes portugueses de Recife eram chamados de mascates, razão pela qual é chamado de revolta, guerra dos mascates. Então, é importante analisar quem que dá esses nomes aos processos históricos. É sempre o lado que vence ou que se sobressai na narrativa histórica, ele passa a dar esse nome, né? Essa é uma boa reflexão para fazer para os candidatos que forem prestar o vestibular para História, né? Que forem futuros professores de História. Já fica aí para que vocês fiquem com a pulga atrás da orelha. Portanto, a questão D está correta, certo? As relações comerciais eram respectivamente de credores e de devedores. Os comerciantes portugueses eram credores e a aristocracia rural de Olinda eram os devedores. E a alternativa E vai dizer o seguinte: uma disputa interna entre grupos de comerciantes que eram chamados depreciativamente de mascates. Também está errado. Não era uma disputa interna, não era uma disputa entre comerciantes, ela era uma disputa entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 8. É da UFRJ, e essa questão é o seguinte: você tem que analisar os itens 1, 2, 3, 4 e 5, ver os que estão corretos e sinalizar, certo, quais desses itens estão corretos. Bom, vamos lá. Vamos ler primeiro o enunciado. O enunciado vai dizer o seguinte: no período colonial, surgiram várias rebeliões e movimentos de libertação que questionaram a dominação portuguesa sobre o Brasil. Beleza, esse é um fato. A respeito dessas rebeliões, podemos afirmar que, alternativa 1, todos os movimentos de contestação visavam a separação definitiva do Brasil de Portugal. Tome muito cuidado. Essas rebeliões e movimentos, nem todas pregavam a separação definitiva do Brasil de Portugal. A maioria desses movimentos não pregavam a separação definitiva do Brasil com Portugal. Certo? Os dois que pregavam a separação foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Talvez os dois únicos que pregavam a emancipação do Brasil com Portugal, certo? A separação definitiva do Brasil com Portugal. Portanto, essa alternativa 1 está equivocada, tá bom? Vamos agora ler a 2 aqui. A 2 vai dizer o seguinte: até a primeira metade do século XVIII, os movimentos contestatórios exigiam mudanças, mas não o rompimento do Estatuto Colonial. Preste atenção, essa alternativa está correta, porque todos os movimentos contestatórios, certo? Todos os movimentos, as revoltas que ocorreram até a primeira metade do século XVIII não tinham caráter contestatório. Esse caráter contestatório que exigiam mudanças, certo? Eles exigiam mudanças, mas não o rompimento do Estatuto Colonial. Os movimentos que pediu o rompimento do Estatuto Colonial, todos eles ocorreram a partir da segunda metade do século XVIII, quando o sistema colonial passa a apresentar sérios problemas, certo? Passa a apresentar sérias debilidades estruturais, certo? O item 2 está correto, vai analisando aí, ó, item 2 correto. Vamos ler o item 3. Desde o final do século XVIII, os movimentos de libertação sofreram influência do iluminismo e defendiam o fim do pacto colonial. Correto. Esses movimentos de libertação sofreram o quê? Grande influência dos ideais iluministas. O que os filhos da elite faziam? Eles iam estudar na Europa e lá na Europa tomavam contato com ideias iluministas. Alguns mais doidos voltavam e que queriam implantar esses ideais aqui. Queriam implantar essas ideias novas aqui. Deram com os burros na água, todos eles. Tanto é que a emancipação do Brasil com Portugal ocorreu só no século XIX, quando já havia todo um cenário mundial favorável para isso, havia toda uma configuração política para isso. A família real já tinha vindo para cá, houve uma separação entre o Dom Pedro I e o Dom João VI, uma disputa política interna, todos vocês sabem, não vem ao caso
Nós discutimos isso agora, mas o item 3 também está correto. Anotem aí, o item 2 e o item 3 até agora estão corretos, tá bom? Vamos agora ao item 4. O item 4 vai dizer o seguinte: a luta pela abolição da escravatura é uma das propostas presentes em basicamente todas as rebeliões. Tome muito cuidado, praticamente só teve uma que pregava a abolição da escravidão, que foi a Conjuração Baiana. Nem a Inconfidência Mineira pregava a abolição da escravidão. Então a escravatura não estava como principal bandeira de luta. Lembrando que movimentos elitistas eram movimentos apoiados por pessoas que tinham escravos, então eles não iam pregar a abolição do próprio sistema econômico que os beneficiava. Então, a luta pela abolição da escravidão não era uma proposta presente em basicamente todas as rebeliões. Era em praticamente quase nenhuma rebelião a questão da escravidão era tocada. Uma das poucas exceções foi a Conjuração Baiana. Então, a alternativa 4 está incorreta. Vamos até agora a 2 e a 3, anotem aí. Vamos lá, a 5 agora. Uma das razões de vários movimentos contestatórios era o abuso tributário da coroa portuguesa em relação aos colonos, correto? Era aquilo que no texto do vídeo anterior, quem tiver interesse veja aí, ele falou que era muito mais um problema colonial do que um problema social. Então a maioria desses movimentos contestatórios elitistas eram muito mais um descontentamento da elite com a colônia, com a metrópole, na maioria das vezes por conta do abuso tributário que a metrópole cometia aqui na colônia. Por quê? A metrópole portuguesa vivia em grande endividamento, certo? Com uma corte extremamente cara. Então o que elas faziam? Sugava a elite colonial, sugava a colônia cada vez mais, e isso gerou o quê? Descontentamento da elite colonial, que em alguns momentos partiu para porrada, partiu para ignorância, certo? Portanto, na questão 8, os itens corretos são o 2, o 3 e o 5, a alternativa D, que é a correta, que ela fala que o item 2, 3 e 5 está correto, certo? Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 9 da Universidade Federal de Pernambuco, vai falar sobre a Guerra dos Mascates, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Foi um conflito desencadeado pelos irmãos Manuel e Tomás Beckmann, grandes proprietários de terras no Recife. Completamente equivocado. A revolta de Beckmann, ela ocorreu basicamente também nesse momento histórico, na passagem do século XVII para o século XVIII, mas ela ocorreu no Maranhão e foi por outros motivos. Tem a ver com questão de trabalho escravo, de exploração de mão de obra escrava. Então a alternativa A está incorreta, tá bom? Descarte isso daí. A alternativa B foi uma reação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas do Recife em Olinda e resultou na expulsão dos padres. Toma muito cuidado, a revolta dos Mascates de 1710, ela ocorre num contexto bem diferente da expulsão dos jesuítas. A expulsão dos jesuítas é da segunda metade do século XVIII, por conta das pressões das reformas pombalinas, certo? Tem muito a ver com o Marquês de Pombal, a expulsão dos jesuítas, não apenas com ele, mas também com outros fatores. Então, essa alternativa, a alternativa B, também está incorreta. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: ocorreu por causa da lei das casas de fundição e pela repressão desencadeada pelo Conde de Assumar, fiel do rei. Essa lei das casas de fundição não ocorreu no Recife. Isso daí envolveu o que? A exploração, a exploração mineira nas Minas Gerais, certo? Então está fora de contexto, está fora de local, certo? Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D. A vitória foi conquistada pelos olindenses após uma sangrenta batalha no Capão da Traição. Está completamente equivocado. Está certo que foi uma batalha um pouco dura, mas ela não foi considerada uma batalha sangrenta, tá bom? E a vitória não foi dos olindenses, a vitória foi dos comerciantes portugueses de Recife, tá bom? Depois eles fizeram um acordo lá, que no Brasil é muito comum isso daí, a parte
que perdeu fazer um acordo, passar todo mundo a mão na cabeça, passar uma borracha, ficar tudo por isso mesmo. Então a alternativa D está incorreta. Qual é a alternativa correta? Tratou-se de um conflito de comerciantes de Recife que defendiam a autonomia da vila e senhores de engenho de Olinda contrário àquela autonomia, acerca do pelourinho que simbolizava, e também tinha a questão de que os comerciantes de Recife eram credores dos senhores de engenho de Olinda, tá bom? Certo? Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra E. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.